Olá, queridos irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui, que são nossos irmãos e irmãs telespectadores do nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Passamos aí por 3 lições extremamente delicadas, né? A lição de número 6, a lição de número 7 e agora a lição de número 8. Na lição de número 6 estudamos acerca da desconstrução, né, da masculinidade bíblica. Depois tivemos a desconstrução da feminilidade bíblica e agora vamos estudar transgênero. Que transrealidade é essa? Né? Uma lição muito vingente, uma lição muito atual, não é um tema novo, repito o que eu disse aqui nas aulas anteriores, não é um tema novo, é uma temática antiga, mas que na atual conjuntura tem se falado muito, né? Tem se falado muito pelos psicólogos, filósofos, teólogos, pastores, padres e por aí vai. É um tema muito recorrente, principalmente dentro da nossa política brasileira, né? Dentro da nossa política brasileira. E é um tema que a igreja deve tratar, deve ensinar os seus membros, né? Deve colocar as verdades expostas pelo texto sagrado para que a igreja não seja ludibriada, não seja enganada. Transgênero, que transrealidade é essa? É o nosso tema de hoje. E o nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo de número 24. Quero também dar uma saudação de bem-vindos e bem-vindas aos nossos irmãos no nosso aplicativo do TikTok. Nosso perfil aqui do TikTok também estamos transmitindo ao vivo pela nossa plataforma digital do TikTok. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco. Está escrito no texto áureo: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne ou uma só carne. A verdade prática diz que a sensualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado, tá? Divinamente criado. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 2, versos 7, 18 ao 25. E nós iremos ler, eu vou ler. Tem como ler também aí? Tem. Eu vou ler um versículo e o nosso professor Danilo será o nosso professor de hoje, uma vez mais. Daqui a pouco nós vamos dar a oportunidade para ele apresentar-se depois da leitura bíblica em classe. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. É o versículo de número 20, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne.
E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu quero, antes de terminar a nossa apresentação da lição, dar a oportunidade para o nosso professor Danilo se apresentar. Professor Danilo, Pai do Senhor, boa tarde. Se apresenta aí aos nossos irmãos. Muito boa tarde a todos, graça e paz. É muita alegria estar aqui com todos vocês mais uma vez. E hoje, mais uma vez, eu pretendo aí contribuir, né, de uma forma bem simples, humilde, com todos vocês que estão aí nos acompanhando. Vamos dar prosseguimento aqui. Daqui a pouco vou dar a oportunidade para o nosso professor Danilo dar prosseguimento no estudo da lição. E vamos pontuando ao longo da aula algumas questões que acharmos pertinentes fazê-lo. A apresentação da lição, os objetivos da mesma. Em primeiro lugar, devemos explicar o fenômeno da transgeneralidade. Abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sensualidade. Em segundo lugar, devemos reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E em terceiro, alencar os efeitos da ideologia transgênica, tá? Esses são aí os motivos ou os objetivos da nossa lição, e o professor deve se ater a esses três objetivos principais e deixar esses três objetivos claros na mente dos seus alunos. Não é uma lição fácil de lidar, mas é uma lição que tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo. Eu fui pego de surpresa hoje, não sabia ainda, mas eu fui pego de surpresa que dentre os vários manuais do grupo LGBTQIA+, eles acabaram de criar o manual cristão ou o manual do cristianismo LGBTQIA+. Eu não sabia, eu vi hoje, e aí eles vão desfazer e desconstruir nesse manual tudo o que as escrituras dizem. Por isso que é de extrema importância o professor da escola bíblica dominical deixar claro, né? Deixar claro e explicar esse fenômeno da transgeneralidade, né? Inclusive tratar sobre a questão do cisgênero e transgênero, que são dois termos diferentes. A lição vai tratar sobre essa questão. Eu já quero, irmãos, passar a oportunidade ao nosso professor Danilo, que a partir de agora tem toda a liberdade para explanar a lição. Em nome de Jesus. Professor Danilo. Bom, gente, esse tipo de tema, né, que a lição de hoje nos propõe, é um tema muito complicado hoje de você lidar, né? Como o próprio professor Salim acabou de destacar, ele é um tema polêmico, né? As abordagens, elas geralmente geram muitas polêmicas, principalmente nas mídias sociais. Ele é um tema dentro da nossa sociedade hoje que é um tema muito sensível, né? Muito sensível. Só que nós, enquanto igreja, nós precisamos tratar desses temas também. E a gente trata desses temas polêmicos, sensíveis, né, com peso de complexidade, temas esses que são muito em voga dentro da nossa sociedade a partir da Bíblia, né? Nós cremos na Bíblia, cremos em padrões, verdades absolutas que Deus estabeleceu para nós, seres humanos. E a minha intenção hoje é justamente tratar desse tema, biblicamente falando, a partir daquilo que o conteúdo da nossa lição nos apresenta. E de certa forma até para poder blindar, né, todas as falas bíblicas que a gente vai desenvolver aqui, eu gostaria de citar, né, citar um artigo da nossa Constituição brasileira, que é o artigo 5º, lá no inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento, né? É livre a manifestação do pensamento. É livre todo e qualquer tipo de manifestação que se posicione, né, acerca desse tipo de assunto segundo a nossa Constituição.
Então, como é um assunto muito polêmico, muito sensível, quero blindar de antemão aqui todas as falas bíblicas que a gente vai destacar. E o que eu e o presbítero Salim vai destacar hoje é justamente a posição bíblica acerca deste assunto. Muito bem tratado, professor Danilo. Inclusive, eu quero até pegar um gancho também, informar aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Eu tenho muitas pessoas que são amigas, que elas são homossexuais, tá? E a intenção nossa aqui hoje não é de forma alguma atacar a pessoa humana, tá? O professor Danilo colocou muito bem e leu nos termos da Constituição, e nós iremos tratar sobre o nosso pensamento na questão bíblica, não sobre a questão da pessoa quanto ser humano. O ser humano é ser humano, ela tem que ser respeitada e etc, etc. Porém, a prática pecaminosa à luz da Bíblia será tratada. A prática e não o praticador da mesma, tá? Para depois a pessoa não saber diferenciar. Estamos aqui tratando sobre a questão da prática que a Bíblia julga ser pecaminosa, à luz das Escrituras. E amparado pelo texto da Constituição do artigo 5º, do inciso 3º, como disse muito bem, inciso 4º, né? Como disse muito bem o nosso professor Danilo, trataremos sobre isso. Não tem nada a ver e não é nada contra ninguém, só a questão da prática. Eu até citei, né, esse artigo da nossa Constituição, por quê? Porque o assunto é tão delicado e tão sensível, né, que geralmente falas contrárias a esse tipo de posicionamento muitas vezes são canceladas, são taxadas como crime de homofobia. Né? E a intenção nossa aqui hoje não é, de certa forma, promover qualquer tipo de ódio com relação a esse tipo de assunto. Até porque a homofobia, o ódio acompanhado do sentimento homicida, é caracterizado pela Bíblia como pecado também. O que nós vamos aqui é trazer um posicionamento bíblico acerca do assunto e caracterizar a prática em si, como bem falou o nosso presbítero Salim, como algo que está fora dos padrões de Deus, segundo a própria ortodoxia cristã, a própria doutrina reta da fé cristã. Maravilha. Nós já iremos aí, então, eu já peço ao nosso professor Danilo que entre já, né, trazendo aqui um pouco desse ponto, dessa introdução, mas já entrando no nosso primeiro ponto, que é compreendendo o pensamento da transgeneridade, né? Que vai falar sobre a questão aí dos transgêneros, sobre a questão dos cisgêneros e transgêneros. E dentro dessa concepção, o próprio texto sagrado da Bíblia, em Gênesis 2, a partir do verso 18, vai falar sobre a questão de Deus ter criado macho e fêmea e Deus ter definido o sexo dessas pessoas, e não só Deus o definiu, como a própria biologia o comprova pela questão do XX, XY, que não pode ser alterado, tá? Não tem como ser diferente disso, à luz da biologia, à luz das Escrituras. Tá com o nosso professor Danilo para entrar aí nessa. Bom, antes de nós entrarmos dentro dos tópicos aqui da nossa lição, eu gostaria de contextualizar tudo que a gente vai conversar a partir de agora, a partir de um processo histórico, né, que vai se desembocar em todas essas noções distorcidas acerca da sexualidade humana. Vale-se aqui algumas perguntas iniciais para a gente poder seguir adiante. A primeira pergunta que eu gostaria de destacar, né, para a gente poder introduzir todos os comentários da nossa lição, é a seguinte: o porquê que a nossa sociedade é uma sociedade tão promíscua? Nós vivemos em pleno século XXI, né, nesse fenômeno que nós chamamos de pós-modernidade, e a nossa sociedade carrega características muito eróticas, né? A sociedade a qual nós vivemos, ela carrega características muito sensuais, né? Muito fácil de perceber o quanto as pessoas que compõem a nossa sociedade, elas vivem muito inflamadas sexualmente falando, né? E a grande pergunta é a seguinte: o porquê, né, dessa inflamação sexual, o porquê dessas características tão eróticas, tão sexuais? Isso vai da linguagem à forma de se vestir. A grande pergunta é o porquê disso tudo, né?
E segundo os comentaristas bíblicos, os bons intérpretes bíblicos, a nossa sociedade, com todas essas características sensuais que ela contém, é resultado, presbítero Salim, daquilo que nós chamamos de revolução sexual. Se vocês observarem bem a introdução, né, da nossa lição, vocês vão perceber que o autor da nossa revista, ele traz a questão da revolução sexual, ou das revoluções sexuais que aconteceram ao decorrer da história e que levaram a nossa sociedade de hoje a todos esses contornos sensuais, eróticos. É como se a nossa sociedade saísse do armário sexualmente falando. Sim. Eu gostaria de contextualizar as nossas falas a partir daqui. A primeira fase da Revolução Sexual, segundo os estudiosos, vai acontecer entre o ano de 1750 a 1850, onde as pessoas, através de alguns movimentos da era moderna, como o próprio romantismo e outros movimentos em si, passam a viver a sua sexualidade de uma forma mais aberta. O próprio movimento feminista também, né, que surgiu. O próprio movimento feminista, ele contribui para isso também. Existem certos tipos de pesquisas e estudos que vão destacar que entre o ano de 1750 a 1850, portanto, segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, vai acontecer um grande aumento de adultérios, de relações sexuais fora do casamento. Vai acontecer um grande aumento também de relações sexuais antes do casamento por parte dos jovens durante esse período. E após essa primeira fase da Revolução Sexual, olha só que interessante como é bom a gente contextualizar a nossa lição a partir da história. Após essa primeira fase, essas ideias liberais acerca da sexualidade humana vai encontrar muito espaço, principalmente em teóricos, como o próprio Freud. O Freud, através da sua teoria psicanalítica, ele vai contribuir muito para a Revolução Sexual. Ele vai até basear a sua teoria na sexualidade humana. E o ápice dessa revolução sexual que levou a nossa sociedade a essa sexualidade tão liberal a qual nós vivemos foi na década de 60, a década dos protestos, como diz o falecido pastor John Stott, a década dos protestos. Na década de 60, se você fizer um Google e pesquisar um pouco, você vai ver que vai surgir o anticoncepcional, desassociando, de certa forma, a maternidade do sexo. Sim. E associando o sexo apenas ao prazer. A sexualidade humana na década de 60 se aflora a partir desses protestos, através dos próprios movimentos dos hippies, a partir dos próprios movimentos universitários, a partir dos próprios movimentos de artistas progressistas. Todos esses movimentos vão contribuir para quê? Para isso que nós chamamos de revolução sexual. A sociedade em si passa a olhar para o sexo, para a questão da sexualidade humana, a partir de contornos diferentes. Sim. E a liberação disso tudo vai se resultar naquilo que nós estamos comentando hoje, nessas noções distorcidas da sexualidade das pessoas. É a questão da deturpação do casamento, da questão do sexo só feito na hora que a pessoa se casa, e também vieram nesses períodos aí a criação dos preservativos, que não só o anticoncepcional, mas também os preservativos, que quando eu era do ensino médio, eu acabei preparando lá no ensino médio um artigo, o porquê o uso dos preservativos são danosos à questão bíblica. E aí eu fiz um artigozinho lá na época, apresentei em sala de aula no ensino médio, e a gente vê que esse uso desenfreado incentiva os jovens a praticarem a relação antes mesmo dessa questão, também trazendo nessa área da sexualidade, banalizando toda a questão da sexualidade, e que vai depois começar com outros movimentos mais graves ainda, que vai trazer essa questão aí da transgenerilidade, que chama, que é um negócio bem complexo. Porque o que acontece, Essas distorções da área sexual humana sempre aconteceram. Às vezes a gente tem a ideia que, por exemplo, o homossexualismo, enquanto prática sexual, enquanto postura sexual, a gente tem a ideia que é algo muito recente. Não é. Não. Isso vem desde os tempos antigos.
né, desde os tempos antigos. Por exemplo, na Roma Antiga, né, boa parte dos imperadores tinham práticas homossexuais. Né? O próprio imperador Domiciano, né, o imperador dos dias do apóstolo João, a década de 90 ali do primeiro século, ele vai estabelecer até leis, né, proibindo de certa forma a prática homossexual nos seus dias, porque era um costume que estava até, de certa forma, prejudicando o Império Romano. E essa ideia dos romanos foi herdada até pelos gregos, né? Tinham-se as ideias de que os jovens eles se relacionavam com homens mais velhos para poder adquirir um certo tipo de maturidade naqueles dias. Você tem, por exemplo, dentro do contexto bíblico, a ideia de Sodoma e Gomorra. Sim. Sodoma e Gomorra, um dos principais motivos que Deus estabeleceu o juízo sobre essas cidades foi justamente por conta das práticas homossexuais naqueles dias. Quem nos diz isso é o próprio Judas na sua epístola, um livro antes do livro de Apocalipse, que diz que Deus estabeleceu o juízo sobre Sodoma e Gomorra por decorrência das relações antinaturais que aconteciam lá. E a ideia de relações antinaturais é a ideia do quê? A ideia de relações de homens com homens e mulheres com mulheres. E é justamente em Romanos que Paulo vai tratar sobre a questão, né? Escrevendo a sua carta aos irmãos em Roma, ele vai tratar sobre a questão do uso não natural da sexualidade humana. Entendeu? Isso mesmo. Lá de Romanos capítulo 1, bem lembrado. Então observe que esses contornos sexuais, né, que são distorcidos, pecaminosos segundo a Bíblia, eles não acontecem e não surgiram recentemente. Isso é antigo. Sim. Absolutamente antigo. O que aconteceu, por exemplo, para que a nossa sociedade chegasse com essa sexualidade aberta, resultado dessa revolução sexual? Aconteceu o seguinte: vários fenômenos e experiências influenciados por teóricos como o próprio Freud, os próprios teóricos da escola de Frankfurt, eles vão surgir com essas ideias libertinas de uma forma bem mais sistemática. Eles surgem nesses contextos e aí vai surgir todos os temas da nossa lição. Por exemplo, a nossa lição nos traz hoje a questão do pensamento da transgeneridade. Né? Para você entender a questão da transgeneridade, você precisa entender a ideia de identidade de gênero. Né? O que a identidade de gênero nos traz? Como que a gente consegue entender a questão da identidade de gênero? Quando nós falamos sobre identidade de gênero, presbítero Salim, nós estamos falando sobre uma forma de se identificar sexualmente falando. Sim. Né? As pessoas, elas desenvolvem a sua identidade de gênero, né, a sua identificação com relação à sua sexualidade. E o grande problema, por exemplo, da transgeneridade, né, que vai levar à transexualidade, é que ela não respeita os aspectos biológicos do ser humano. Ela não respeita os aspectos da biologia do ser humano. A própria biologia do ser humano é descartada, né, para poder desenvolver uma sexualidade deturpada. E você vê que você vê, né, professor Danilo, que é uma hipocrisia tão gritante, porque a gente viu que no ápice da pandemia, com a questão do coronavírus, se falava muito sobre a questão de tem que ouvir a ciência tem que ser ouvida, a ciência não sei o quê, é a última palavra. Não é o que o médico fulano diz, só porque ele diz, tem que provar cientificamente, não sei o quê. Ou seja, para algumas questões, você usa o conceito biológico. Mas para essa questão, eles dizem que a biologia, a ciência, não comprova que o camarada é homem ou mulher em lugar algum. Né? Inclusive, tem médicos aí tentando ver se consegue encontrar uma brecha no DNA humano para alterar a questão do XY lá, para ver se faz alguma coisa para mudar. Então, são dias sombrios em que eu estava vendo reportagens essa semana. Eu não assisto o jornal, mas eu liguei a televisão um pouco e bem na hora estava passando uma confusão que teve em algumas universidades aí no Brasil. Veio um israelense ensinar numa universidade aqui brasileira, ele foi expulso, foi espancado. Porque eles entenderam que o cara ia passar ali um conceito judaico-cristão. Não, espancaram o cara na universidade. Então, as nossas universidades, elas estão abarrotadas com essa questão ideológica, que não respeita, inclusive, a biologia e a ciência.
E é interessante, né? Às vezes a igreja é classificada como anti-ciência. Mas nesse detalhe, nós somos científicos o bastante para destacar que a sexualidade humana precisa ser caracterizada pelos seus aspectos biológicos. Sim. Seus aspectos biológicos. O que a transgeneridade ela vai ensinar? Né? Rejeitando os aspectos biológicos do homem para poder ditar as regras da sua postura sexual, do seu gênero sexual. Essa posição da transgeneridade vai ensinar que essa sociedade, ela precisa construir de forma filosófica, teórica, modelos e opções de sexualidade para que as pessoas sigam. Então ela descarta os aspectos biológicos do homem e diz que essas opções construídas, opções filosóficas, antibíblicas, opções totalmente fora dos padrões de Deus, ela constrói todo um modelo de opções para o homem abraçar a sua sexualidade. E a partir daí, automaticamente, os padrões divinos vão sendo esquecidos e a nossa sociedade vai se tornando cada vez mais secularizada. E agora, professor Danilo, tá tão complicado, bem que o senhor falou muito bem na sua fala inicial, e eu retorno à sua fala inicial e reitero aos nossos telespectadores, que está tão complicado que, como se já não bastasse negar biologicamente a sexualidade humana, o gênero humano, instituído, determinado por Deus em Gênesis, eles agora criaram o ser não binário. Se você quiser ser um copo, ser um copo. Você entende como é tão irracional, tão sem lógica? Até quando você vai ler o conceito do não binário, você fica pasmado como a pessoa consegue acreditar em algo dessa natureza. O cara diz, eu sou um pedaço de papel. Pronto, ele é um pedaço de papel e você não pode dizer o contrário. Não, eu sou um pedaço de papel e pronto. E você tem que dizer, você é um pedaço de papel. Tem que pegar e rasgar o indivíduo, porque é pedaço de papel. Veja que coisa esdrúxula. Né? A gente não estamos falando das pessoas, estamos falando das práticas, das questões envolvendo... As posturas, né? As posturas, tanto questão acadêmica, quanto não se sustenta. São coisas que não se sustentam nem à luz da mínima racionalidade. Essa é a verdade. Então observe, gente, que antes de qualquer coisa, a nossa lição traz algumas expressões, alguns termos que é muito importante dos nossos professores poder destacar, né? E como são termos complicadinhos, né, a gente precisa estudar muito para poder trazer boas definições e a igreja poder entender do que esses termos, né, essas expressões, elas estão falando. Por exemplo, a questão do cisgênero, né? O que é o cisgênero? O cisgênero classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o seu nascimento, né? Com o seu nascimento, ou seja, uma posição bíblica. Essa é a forma correta. Essa é a forma correta. Ver a situação. E é muito importante a gente citar esses termos e trazer essas definições, até para a gente usar termos técnicos para poder abordar esse tipo de assunto. Olha só, a questão do transgênero. Né? O que é o transgênero? Como que a gente entende? A definição. Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. É o oposto da questão do cisgênero. Ou seja, o indivíduo nasce com a genitália masculina, mas que se vê como mulher. Ou nascido fêmea, que se comporta como homem. São pessoas que afirmam ter nascido no corpo errado. E aqui nós temos não só um problema genético, atentem os professores para essa pequena fala aqui, nessa estrofe em que leu o nosso professor Danilo, ela é uma estrofe-chave para essa lição. Eu coloquei essa estrofe como uma estrofe-chave porque ela não afeta só a área genética em si. Ela afeta ao próprio Deus. É como se essas pessoas estivessem dizendo assim, Deus errou. Ele não é imutável, ele erra, ele falha, e ele errou quando me fez. Imagina, é grotesco a minha fala, mas é o que se desprende desse posicionamento. Então, se Deus errou quando me fez, qual o sentido que tem de você adorar alguém que erra igual você? Que não é imutável.
Então, é complicado. É por isso que tem que, como nosso professor Danilo bem aqui frisou, analisar todos os termos técnicos e estudá-los pontualmente para aplicar na sua sala de aula, para que as pessoas saiam de lá sabendo o que define cada termo técnico ali colocado. E é importante, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a questão da transgeneridade, né? Da transexualidade e os seus contornos e significados. Quando você pega e explica esses termos técnicos, por exemplo, para a igreja, e de certa forma traz uma definição convincente, uma definição bíblica, abrangente, simples, para que todo mundo entenda, você consegue de uma forma muito teórica e prática levar em consideração os perigos desse tipo de ideologia, né? Por exemplo, olhe só para a juventude secular a qual nós estamos olhando, refletindo e percebendo nos dias de hoje. A partir dessas noções, sabe, distorcidas acerca da sexualidade das pessoas, nós vemos que os jovens, boa parte da juventude secular, não tem a sua sexualidade bem definida. Não tem. Por exemplo, a nossa lição hoje apresenta que a partir dessas noções equivocadas sobre a sexualidade, existem aqueles que se vê como homossexual, né? Existem outros que vão passar a se ver de um dia para o outro como bissexual. Sim. Existem outros que, para um dia do outro, já se veem como assexual. São ascéticos com relação à sexualidade. Existem os pansexuais. Então, observe que essas teorias, essas ideologias acerca da sexualidade humana não consegue estabelecer personalidade, identidade no caráter humano. Tudo muito solto, é tudo muito confuso. E o último ainda fala que existem os não binários, né? Que é o que eu falei. Uma outra coisa importante é sobre a questão até das siglas que eles utilizavam. Se você der um Google aí, você vai ver que eram homossexuais. Aí passaram a ser LGBT. Aí LGBTQIA+. Aí agora é LGBTQIAPNA+. Veja que vai, né? É um sistema evolutivo grotesco, que parece que é como o senhor falou, é tudo muito solto. Não, vamos jogar aqui e a gente vai ensinando essa ideologia e a sociedade jovem vai tendo uma mentalidade não definida. Não tem uma definição. Não tem. Eu sou uma borboleta, acabou. Eu sou um papagaio, acabou. Não, eu sou uma televisão, acabou. É aquela frase do Raul Seixas, né? Da filosofia maligna do Raul Seixas. Sim. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Sim. Que vive em constante alteração. Direto. Hoje eu sou hoje eu sou um papagaio, amanhã eu sou o Louro José, no outro dia eu sou, né? Sempre não quer nada nem ninguém ao mesmo tempo. O cara é tudo e não é ninguém ao mesmo tempo. É muito complicado. Não tem um perfil definido, né, conforme a Bíblia nos ensina. E, de fato, a partir dessas oscilações, presbítero Salim, qual sociedade, a partir de teorias como essas, consegue se manter sadia? É impossível se manter sadio, oscilando, né, na sexualidade dessa forma. Por isso, gente, que a visão bíblica da sexualidade humana é uma visão carrega a verdade absoluta de Deus. Deus nos criou, Deus nos colocou aqui nesta terra e Ele tem todo o direito de estabelecer os padrões que nós devemos seguir. Eu preciso fazer o gerenciamento de todas as áreas da minha vida conforme aquilo que Deus pré-estabeleceu na criação. Caso contrário, é como o C.S. Lewis diz, a gente vai se abolir dentro do nosso processo histórico. E você vê que as políticas dos nossos dias atuais agora, elas são tão terríveis que elas têm 2 pesos e 2 medidas, né? O cara, quando tem de 18 anos para baixo, ele é menor de idade, ele não pode responder por crime algum. Ele vai lá, presta depoimento, acabou-se. Ele sai. Esse é o Código Penal, como diz o Magno Malta, é o menino doido. O Código Penal, menino doido do Brasil. É o Código Penal. Mas agora, salvo equívoco, eu vi um noticiário de que o Ministério da Saúde autorizou a mudança de sexo em crianças de 14 anos. Ou seja,
Se com 14 anos você matar alguém, você não sabia o que estava fazendo. Não, você não tinha... Veja que é um negócio louco, você não entende o negócio. Você não sabia o que estava fazendo, não. Você matou, teve uma alucinação ali, você matou uma pessoa. Não, mas com 14 anos você pode mudar o seu sexo, se você quiser. Porque você sabe, você já sabe o que quer. Para matar, não sabe. Mas para fazer isso, sabe? Então, é essas questões que a Bíblia se posiciona contrária. Não é contra as pessoas. As pessoas não têm nada a ver. É contra essas questões. É contra essas políticas. E contra essa questão, que é pior ainda, que dizem que isso é uma questão de saúde pública, e não é. Não sabe nem definir, o pessoal que é tão inteligente não sabe nem definir o que é questão de saúde pública. Então isso não é questão de saúde pública, passa muito longe disso. Isso é questão ideológica, é um grupo minoritário querendo empurrar na goela das pessoas a sua ideologia a todo custo. Não, eu sou assim, eu quero que todo mundo seja assim. Se não for assim, eu mando matar todo mundo, como dizia Adolf Hitler. Não, eu tenho a raça que eu quero, ou eu vou matar aqui todo mundo, porque eu quero a raça ariana, eu quero todo mundo de olho azul, branco, bonito. Veja, e é isso que a gente vê nos dias atuais. Né? As pessoas querendo calar, parar alguém por conta de um pensamento, por isso que o senhor leu muito bem os termos, se bem que no nosso Brasil da Constituição relativa fica complicado, né? Você pode ler 300 vezes o texto da Constituição, o cara lá do outro lado vai interpretar do jeito que quiser. Então, é dessa forma. Eles mandam, né? Mas vamos lá. Bom, a gente viu aí a questão, né, da transgeneridade. Tem que ir por um segundo. Nós entendemos aí alguns termos técnicos, né, que os professores precisam se ater. Fizemos alguns comentários que são bem explicativos nesse sentido. Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala nesse sentido, né, presbítero Salim? A visão bíblica. A visão bíblica. Tópico de número 2, olha só. Reafirmando a visão bíblica de gênero. O que a Bíblia nos traz nesse sentido? Como que homem e mulher, seres humanos, precisam se identificar sexualmente falando? Como que a gente se identifica dentro da nossa postura sexual? A Bíblia nos deixa bem claro que nós devemos levar em consideração a nossa constituição biológica. A nossa constituição biológica. A própria anatomia do corpo humano precisa ser respeitada. Sim. Né? A Bíblia nos deixa bem claro também que nós precisamos levar em consideração para poder avaliar, interpretar, definir a sexualidade do homem e da mulher a partir da nossa constituição moral. Deus nos fez seres humanos morais, né, com todo um conjunto de crenças, valores e normas. Se a gente abolir isso da sociedade, a sociedade se perde. Além disso, queridos, nós precisamos levar em consideração que Deus nos criou com todos esses padrões para quê? Para que a gente consiga se construir, se desenvolver de uma forma sadia. Então, como que o cristão vê a questão da sua identificação sexual, a sua postura sexual como ser humano e servo de Deus? Levando em consideração os aspectos biológicos da sua própria anatomia, levando em consideração os seus aspectos espirituais, levando em consideração os seus aspectos morais, levando em consideração os padrões que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 2 e capítulo de número 1. Isso mesmo. Dentro dessas constituições entra a última aqui, que é a constituição da sexualidade, né? Da sexualidade. Onde a Bíblia vai afirmar que o ser humano foi criado macho e fêmea e ponto final, acabou. Então a Bíblia, ela é a palavra final, pelo menos pra gente que somos cristãos, somos servos de Deus, a Bíblia é a nossa palavra final. É ela quem dá a martelada final do leilão. Então, se tivermos em um leilão e a Bíblia disser, pá, é assim, acabou. Então tá cravado, ninguém consegue comprar mais porque já está feito. Então, macho e fêmea. Deus também instituiu a sensualidade, tá? Então a sensualidade, ela não é do demônio, né? Ela não é de Satanás. Embora muitas pessoas dão ao diabo, mas não é do diabo. Como se o diabo fosse o autor da sexualidade humana. Não é e nunca foi. O autor disso é Deus, né? E Deus criou para que o homem e a mulher gozasse disso na sua forma perfeita. Quanto casados, legalmente diante dos homens, diante de Deus e por aí vai. E a gente viu no início que o professor Danilo falou até sobre a desconstrução dessa questão do casamento, tal, com o uso do anticoncepcional e também o uso ali
nos preservativos, tal, que eu não vejo, nunca vi racionalidade para se utilizasse isso, tá? Quem não é casado não vai fazer nada. Então, tem todos esses aspectos aí. Aí pode. É interessante destacar, né, que a Bíblia, gente, né, enquanto muitos críticos a consideram como um livro retrógrado, né, que já não serve para esse contexto pós-moderno cujo é um livro muito atual. Né? Por quê? Porque ela nos traz respostas acerca disso também. Né? Por exemplo, quando o homem peca, quando ele erra lá no Éden, quando ele erra o alvo, né? Estou trazendo até um significado um pouco mais teológico e técnico da palavra. Quando ele peca, a natureza desse homem vai se corromper. Sim. As suas dimensões, as dimensões que compõem esse ser humano, vai se corromper pela presença agora do pecado nessa natureza. E automaticamente, a sexualidade do ser humano após a queda vai ser danificada, vai ser impactada pelo pecado. Né? E o que acontece? A questão da homossexualidade, a questão, né, do próprio lesbianismo. Sim. Todas essas práticas cujas quais nós as consideramos, conforme a Bíblia, distorções, pecados diante de Deus, são resultado do quê? Desta queda que maculou, que manchou, né, que distorceu a sexualidade do ser humano. Então observe que a Bíblia vai nos trazer respostas para tudo isso. E além dela também nos trazer respostas, a Bíblia nos traz soluções para todos esses declínios da esfera sexual do homem. Qual que é essas soluções? O reconhecimento que só Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que só o Espírito Santo tem o poder de restaurar, restituir essas dimensões caídas do ser humano, que só Deus tem o poder de nos conduzir aos padrões da criação dele. Então observe que a Bíblia estabelece as causas de tudo isso e a solução, né, de todas essas coisas. É só se submetendo ao poder do Espírito Santo. Não tem para onde correr. Pois é. Justamente, e nessa questão aqui no nosso, já estamos ali quase no nosso tempo, então vamos aqui para o nosso terceiro ponto, que é os efeitos danosos dessa ideologia, que ela não abrange só a esfera cultural, ela abrange a maior esfera da humanidade, que é a esfera do estudo, do ensino. E é aqui onde esse grupo tem ganhado muita força, dentro das universidades, das escolas, dos colégios e etc, etc. Com tudo isso, houve aí uma depreciação da questão sexual heterossexual, né? Que é a questão de um homem com uma mulher, e eles criaram um outro termo, que é a questão heteronormativa, né? A heteronormatividade, que normaliza essa prática, suaviza essa prática. E é justamente nesses aspectos que esse grupo minoritário, repito, esse grupo minoritário tenta implantar dentro da sociedade. Depois a gente temos aí a construção de narrativas, que é o que a gente vê reverberar muito aí. Você quer acabar com a verdade e construa uma narrativa para destruir a verdade. Você vai falando aquela mentira, vai falando, e aquela mentira vai ficando na mente das pessoas. Né? Isso, quem ensinou muito sobre isso, a questão das narrativas, como ferramenta de ludibriar a mente humana, foi aquele Nietzsche, aquele outro lá, o Gramsci, e entre outros, ensinaram sobre essa questão. E aí também querem emplacar agora a questão do idioma neutro, a linguagem não binária, a linguagem neutra, né? Que é o todes. Meu Deus do céu. Está destruindo a gramática. Não, destruindo tudo, porque até eu acho interessante que uma vez eu vi uma professora tentando argumentar sobre essa questão do idioma neutro, que não existe em lugar nenhum no planeta. Não existe uma pedra antiga, um livro antigo, um rabisco, nada. É simplesmente um negócio criado por um grupo minoritário para tentar justificar suas práticas, que são antibíblicas e sempre serão e irão continuar sendo. Que não tem como alterar isso aqui. Não tem como alterar o que o texto bíblico colocou. Pode criar a Bíblia do A, a Bíblia do B, a Bíblia do C, mas não tem como.
A palavra de Deus é inalterável. Vamos deixar o professor Danilo trazer aí as suas conclusões finais nesse terceiro ponto. Nós estamos quase encerrando. E observe, né, que é importante, o quanto que é importante a igreja se atentar, né, para essas temáticas da sociedade, né, e se preparar para poder se deparar com certos tipos de confrontos num campo um pouco mais teórico, né, até mesmo para ferramentar a própria igreja através de posições bíblicas. Porque olha só, gente, o que se resulta dentro de uma sociedade a partir do momento que essas ideias encontram espaço na vida prática das famílias, das pessoas e etc. Por exemplo, vai acontecer como resultado a depreciação da heterossexualidade. Sim. Né? A depreciação da heterossexualidade. E quando nós falamos sobre heterossexualidade, nós estamos falando, deixando bem claro que a partir da Bíblia existem distinções entre a sexualidade do homem e a sexualidade da mulher. Sim. Né? E qual que é o propósito dessas narrativas que buscam desconstruir isso? O propósito é construir ideias, teorias, que aparentemente são muito filosóficas, né? Elas vêm com todo um apetrecho de palavras que faz com que essas teorias se tornem atraentes, principalmente atraiam a juventude, principalmente. Sim. Né? E, de certa forma, vai desconstruindo o quê? Aquilo que Deus estabeleceu enquanto padrão. O presbítero Salim citou algo aqui muito importante, que é a questão da linguagem neutra. Olha só como a linguagem neutra, ela de forma muito sorrateira, ela busca alcançar a sociedade e desconstruir os padrões divinos. A linguagem neutra vai substituir de algumas palavras vogais, como a vogal A e a vogal O. Né? E aí, por exemplo, a gente não pode falar amigos, a gente tem que falar amigues. A gente não pode falar todos, mas tem que falar todes. Meu Deus. A gente não vai poder falar ele ou ela, mas tem que falar elo. Ou ilis. Ou ilis. E olha só, gente, às vezes a gente olha para isso, analisa isso, e de certa forma é meio que cômico, engraçado tudo isso, mas existe toda uma agenda que consegue, de uma forma muito sorrateira, encontrar espaço no coração das pessoas. Qual que é o propósito da linguagem neutra? É você incutir na mente da sociedade que a sexualidade ela pode ser aberta. Sim. É neutralizar a sexualidade do homem enquanto macho e da mulher enquanto fêmea. A partir do momento que ela consegue neutralizar a sexualidade do homem e mulher, ela oferece as opções. Sim. E oferecendo as opções, o que acontece? A questão psicológica da psique, a questão do próprio comportamento vai ser alterado e automaticamente quem perde com isso é a própria sociedade em si, que está fora dos padrões de Deus. E aí nós temos problemas gigantescos pela frente, tá? Porque, repito, é um grupo ativista militante que tem se propagado. E outra, tem se propagado dentro das igrejas. Tá? Dentro das igrejas. Tem pessoas que dizem que é pregador aí, mas vai para festa de pessoas que têm uma outra opção sexual e ainda profetiza para elas. Isso é normal. Né? É normal. Eu não sei de onde vem essa normalidade, mas a sociedade vê como normal. Uma parte da sociedade vê como normal. Então, esse engajamento desse grupo tem dado muito certo. Tem dado muito certo. Principalmente nessa construção de narrativas. Eles querem emplacar e dizer que o evangelho é inclusivo. E não é. O evangelho não é inclusivo. Nunca foi e nunca será inclusivo. Quem entra no evangelho, o evangelho entra nele, ou ele muda, ou não tem como permanecer no evangelho que Cristo pregou, é claro. Tem outros evangelhos aí que você consegue espaço, mas no evangelho de Cristo não. Então essa linguagem neutra junto com outras questões, eu não tenho dúvidas, professor Danilo, que muito em breve surgirá, se não já existiu. Eu não vou dizer aqui que existe, porque eu não vi ainda, talvez tenha, mas eu não vi.
e pode configurar nas redes sociais fake news, né? Porque hoje em dia tem isso, né? Então, muito em breve, não estou dizendo que tem, estou dizendo que muito em breve, nós vamos ver aí projetos para retirar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia do Homem, o Dia da Mulher, vai tirar. Para neutralizar essas datas comemorativas. Essas falas, né? Por quê? Por que Dia do Pai? Por que Dia da Mãe? Não, eu não me considero pai. Eu não me considero mãe, eu me considero essa árvore de Natal. Então, tem que ter o dia que é neutro. Eu não sei como vou fazer. Mas muito em breve, isso acontecerá. Então, os pais devem estar atentos, as mães devem estar atentas. Sobretudo, a igreja deve investir pesadamente no ensino bíblico dentro dessa questão. Porque essa é uma questão que tem deturpado a mente da nossa juventude. Como o nosso professor Danilo disse, a juventude não sabe mais o que é. Não. As mulheres não sabem mais o que é, os homens não sabem mais o que é. Você vê homem que, meu Deus do céu, camarada é mais mulher do que muita mulher. Essa é a grande verdade. O cara não sabe mais o que é. Com características afeminadas. Sim, não sabe mais o que é. Isso não é de agora. Isso é de algo muito, 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 muito antigo. Então, o professor Danilo está com a palavra final aí na conclusão, para a gente encerrar aqui já. Falta 6 minutinhos só. Destacando tudo que a gente conversou, gente, nós vemos que nós temos uma missão pela frente, né, um desafio muito grande. Enquanto a gente aborda aquilo que nós chamamos de uma doutrina reta da fé, né, a ortodoxia cristã, existem muitos meios evangélicos que já abraçaram essas teologias, né, que já estão interpretando a própria Bíblia a partir dessas próprias ideologias. Nós temos, por exemplo, as falas, né, do próprio pastor Ricardo Gondim. A última agora surgiu que ele fez da igreja a qual ele pastoreia uma igreja inclusiva. Sim. Nós temos também o próprio Caio Fábio. Nós temos pastores de grande influência na nossa sociedade, o pastor Kivitz. Esses dias perguntaram para o Kivitz o que ele acha da ortodoxia, da doutrina reta da fé cristã. Meu Deus. E ele disse o seguinte, que não existe ortodoxia cristã. O que sempre existiu foram vários tipos de tradições cristãs nesses 2000 anos e que interpretaram a Bíblia conforme o seu tempo, as suas circunstâncias e a sua época. Nós temos movimentos, né, que estão distorcendo a doutrina reta da fé, aquilo que os apóstolos nos deixaram enquanto essência, e a nossa missão é olhar para tudo isso e trazer respostas bíblicas, e contar com a força e o poder do Espírito Santo para poder agir e colocar as coisas no seu devido lugar. Então é dessa forma. Eu termino aqui a nossa aula dizendo o que a nossa lição diz na conclusão, nas suas linhas finais. Mateus 24, acho que é 25, se não falha a memória, salvo equívoco. Mas lá diz nas linhas finais que muda-se a cultura, mas a palavra de Deus é imutável. Os homens podem mudar o que quiserem, podem mudar o que eles bem entenderem, mas no livro sagrado, na palavra de Deus, ninguém jamais tocará. É a palavra de Deus, é imutável, não muda e jamais mudará. Tá? Que Deus abençoe aos nossos irmãos, aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Graças a Deus, chegamos ao estágio final de mais uma aula da EBD em Foco do Campo de Arapongas com o nosso professor Danilo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Professor Danilo, se despede do povo. Amém. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe. Um abraço. Pai do Senhor.